Olá, você está assistindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Maria Angélica Paixão, eu sou advogada com mestrado em Direito das Relações Internacionais. A minha monografia defendeu a gestão de recursos hídricos. Nós estamos aqui hoje para tratar de um tema bastante interessante, que é um decreto presidencial de número 654 de 2008. Ele veio regulamentar a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, veio regulamentar uma outra parte também da Lei 6938, que é a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. E este decreto tem trazido uma série de questionamentos, tem sido objeto de celeumas, e nós estamos aqui justamente para aparar as arestas, para descobrir quais são as novidades que esse decreto trouxe. A nossa aula, especificamente, vai tratar hoje das sanções aplicáveis àqueles que cometem infrações ambientais. E se você tiver interesse na matéria, você pode acessar pelo e-mail, você pode pedir informações pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Na última aula, na primeira aula que nós fizemos aqui, nós estivemos tratando justamente das modificações introduzidas por esse decreto 654 de 2008. Este decreto veio revogar um decreto anterior, de número 3179, que regulamentava as questões das infrações ambientais. E como ele trouxe uma série de questões novas, que estão sendo objeto, inclusive, de questionamento sobre a constitucionalidade ou não de normas introduzidas por esse decreto 654, nós viemos dar a notícia justamente dessas modificações. A partir desta aula de hoje, nós estaremos tratando especificamente das sanções previstas no decreto 6514. Bem, esse decreto, ele trouxe uma série de sanções, ele trouxe algumas, ele introduziu algumas modificações, ao mesmo tempo em que incorporou algumas sanções que já estavam previstas no próprio decreto anterior, o 3179. Especificamente, nós temos um artigo 3º nesse decreto que elenca, traz um rol dessas sanções que são aplicáveis a toda pessoa que pratica uma infração ambiental, que é autuado, que recebe a lavratura do auto de infração ambiental. É bom que a gente tenha em mente que sanções são essas, até porque elas são aplicadas de forma gradativa, normalmente de forma gradativa. Algumas são muito mais severas, outras meramente pedagógicas, se bem que elas também podem ser aplicadas cumulativamente. Então, só para a gente ter um norte, é bom que vocês saibam, por exemplo, esse artigo 3º, ele diz que é passível a infração ambiental de receber as seguintes sanções. A primeira delas é a advertência. O infrator vai ser advertido no formulário próprio, pelo agente autuante, pelo agente da fiscalização, sobre a existência de uma infração ambiental e existem determinados requisitos. Nós vamos ver já como é que funciona essa advertência. Afora a advertência, tem as multas, que são por excelência o instrumento preferido do legislador quando se trata da apuração e da sanção aplicável às infrações ambientais. Nós temos basicamente dois tipos de multa, a multa simples e a multa diária. Afora isso, existem outras penalidades, por exemplo, a apreensão de animais, de produtos, de subprodutos, de utensílios que foram utilizados no cometimento daquela infração ambiental. São outras sanções também que são passíveis de acontecer ao infrator ambiental. A destruição ou inutilização do produto que veio a existir a partir desta infração ambiental. Então, você retirou água sem autorização de um curso e com essa água você estava engarrafando uma suposta água mineral ou coisa semelhante. Além do aspecto criminal, né, você vai ter a própria apreensão desses galões e a inutilização disso. Se você utilizou essa água para alguma outra coisa, esse produto será destruído. É outra sanção possível. Outra possibilidade de sancionamento diz respeito à suspensão de venda ou fabricação de um produto que tenha nascido de uma infração ambiental. Temos também um embargo de obra ou atividade e a respectiva área onde está aquela obra. Isso aqui em Brasília está causando uma série de problemas. No país como um todo, nós temos uma porção de pessoas que compram, às vezes, até de boa fé, uma propriedade num local que é ambientalmente protegido, uma área que não é passível de regularização,
constroem nesses locais e mais tarde são surpreendidas com a fiscalização ambiental, que aplica uma sanção gravíssima, que é não só o embargo desta obra, mas também a demolição desta obra, que é outra das sanções que está prevista nesse decreto 6514, e nós vamos já ver como é que isso está funcionando. Não só a questão do embargo, mas também a questão da demolição. Como que se processa isso na esfera administrativa? Também existem mais duas outras sanções, que são a suspensão parcial ou total das atividades. Então, você pode ter a sua atividade suspensa durante um determinado período. Essa suspensão pode ser parcial ou pode ser total, com toda a atividade que for desenvolvida ali naquele espaço, naquele local ambientalmente protegido. E, por fim, as chamadas sanções restritivas de direitos. Normalmente, são sanções que impõem ao infrator uma série de ações tendentes à reparação do dano ou impõem ao infrator a abstenção de uma série de ações que poderiam causar danos ambientais. Então, nós vamos ver daqui para frente cada uma dessas modalidades de sanção. Vamos começar especificamente pela sanção de advertência. Quando que é possível você receber só a sanção de advertência? Quando é que você comete uma infração e essa infração ela é considerada passível de um único sancionamento chamado advertência? Ou então, quando além da advertência você recebe também outras sanções. Vamos ver? Bem, a advertência ela é aplicada a toda infração ambiental considerada de menor lesividade. Ela faz um paralelo com aquilo que a gente chama de juizados especiais, as leis dos juizados especiais. Lá nessa lei dos juizados especiais, há uma previsão legal de que você terá direito a um rito célere e uma série de benefícios judiciais quando você se submete a este rito, porque você cometeu uma infração, você cometeu um delito criminal considerado de menor potencial ofensivo. Lá na lei 9.099, que, por sinal, também é aplicada a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, se você cometer um crime que, por exemplo, a pena aplicável àquele crime, a pena máxima aplicável àquele crime é de até 2 anos, e ele não é punido com outro tipo de pena que não a detenção, você tem direito, por exemplo, a aceitar uma negociação chamada transação penal com o Ministério Público, e a partir daí você vai sofrer sanções bem mais leves. Por exemplo, você não está submetido à detenção. E você também não vai ter antecedentes criminais desde que cumpridos todos os requisitos postos pelo Ministério Público na transação penal. Então, isso praticamente foi uma adaptação desse instituto da Lei 9.099, que veio para cá, para dentro do decreto 6514, e houve, então, essa estipulação do que seriam essas infrações de menor lesividade ao meio ambiente. O decreto em si, ele estipula, no artigo 5º, no parágrafo 1º, ele diz que essas infrações consideradas de menor lesividade são aquelas que a multa combinada para aquela infração não ultrapasse o valor de R$1.000. Então, lá na esfera criminal, nós temos um parâmetro, que é o máximo da pena a ser combinada àquela infração, aquele delito criminal, que seria de 2 anos. Aqui na esfera administrativa, o que é considerado menor lesividade, infração de menor lesividade ao meio ambiente, é aquela cuja pena máxima, cuja sanção máxima em multa, o valor da multa a ser aplicado, não é superior a R$1.000. Isso é o que se considera, então, a sanção de menor lesividade, a infração de menor lesividade. No caso específico da advertência, é preciso que o agente autuante esteja no local, verifique a existência do dano, a efetividade do dano, a materialidade do dano, enfim, ele verifique o dano, ele constate o dano, e ele pode, de imediato, lavrar um auto de advertência e fixar um prazo para que o infrator sane, regularize aquele dano, retorne aquele bem, né, aquele bem natural, aquele bem artificial, aquele bem do patrimônio histórico, artístico e cultural, ao seu status quo ante, né? E o prazo normalmente é de 5 dias, podendo ser de até 20 dias. Isso é o que está na lei. Então, a sanção menos grave é a sanção mais leve, mas em absoluto ela não precisa ser a única sanção aplicável. A sanção de advertência, ela pode inclusive ser cumulada com outras sanções.
O agente autuante pode chegar ao local onde houve a infração ambiental e não só fazer a autuação no caso de advertência, mas ele pode concomitantemente, simultaneamente, aplicar outras sanções também previstas em lei, dentre este rol que nós vimos aqui, que nós relatamos logo no início desta aula. Quando o agente autuante verificar que aquele dano, aquela infração, o cometimento daquela infração cessou após a advertência, diz o decreto 6514 que ele deve, então, fazer um registro dessa ocorrência, de que ele estabeleceu o prazo, ele impôs a sanção de advertência, retornou ao local após o prazo concedido, verificou que naquele local o dano havia sido sanado, já havia sido restabelecido o bem ambiental, aquilo que ele era antes de ocorrer o dano ambiental. Verificado isso, verificado pelo agente autuante, que de fato o infrator cumpriu o prazo, que de fato o infrator tomou as providências tendentes a reparar o dano que ele causou, o agente autuante, então, tem que certificar isso nos autos, embora ele não possa paralisar o processo. Ele vai certificar que ele voltou ao local, verificou que as coisas retornaram a ser o que eram antes e que agora elas já estão restabelecidas. Isso vai ser importante para o autuado, porque lá na frente ele pode receber uma série de benefícios por ter cumprido com essa advertência, por ter cumprido os requisitos da advertência, por ter sanado o dano que ele causou no prazo estipulado pelo agente autuante. Isso demonstra sempre a boa vontade do infrator. Demonstra que o infrator, de alguma maneira, ou agiu realmente de uma forma tola, impensada, mas que dali para frente a chance dele colaborar, então, com os agentes da fiscalização, os agentes dos órgãos ambientais, passa a ser muito maior. Então, é importante que, ao receber a pena de advertência, o autuado haja imediatamente para reparar o dano no prazo estipulado na advertência. É preciso ainda também deixar claro, com relação à sanção de advertência, que se o autuado, se for constatado pelo agente autuante que aquele infrator agiu com negligência ou dolo, e que ele deixou de sanar aquela irregularidade, justamente por estar com dolo, justamente por estar sendo negligente, por não fazer caso da infração que ele cometeu, esse agente autuante, ele pode, inclusive, de imediato já aplicar também a sanção de multa. E aí nós vamos ver os tipos de multas que podem ser aplicadas. Ele, então, vai aplicar a pena de advertência, estabelecer um prazo, o autuado vai cumprir ou não com aquelas determinações da advertência, vai reparar ou não o estrago que ele fez, o dano que ele causou, e se ele deixar de atender a essa advertência, deixar de reparar o dano que ele causou no prazo estipulado na advertência, ele com certeza receberá de imediato uma multa, que pode ser uma multa diária ou pode ser uma multa simples. No final, é bom a gente ter em mente que o fato de você receber uma sanção de advertência, você receber o auto ser lavrado somente com relação à advertência, não há a obrigatoriedade de se excluir outras penalidades, não. Você pode receber a advertência e receber outras tantas penalidades cumulativas, inclusive, sucessivas, cumulativas. Você pode sofrer a advertência, mas também pode sofrer o embargo. Você pode sofrer a advertência, mas também pode sofrer a suspensão da sua atividade. Você pode sofrer a advertência e também sofrer a apreensão dos produtos que você usou no cometimento daquele crime, ou que são produto daquele crime, não, mas daquela infração ambiental. Então, ela não é uma pena que deve ser aplicada isoladamente, embora isto seja bastante comum, não quer dizer que seja da natureza da advertência ser uma sanção exclusiva. Ela normalmente vem acompanhada de outras sanções também. Só para a gente finalizar, é que a pessoa que recebe uma sanção de advertência, dali para frente fica vedado conceder só aquela pena de advertência para ela nos próximos 3 anos. Então, se ela cometer uma outra infração ambiental neste período de 3 anos, ela não vai poder mais receber a sanção de advertência.
Todas as outras sanções são possíveis, mas a advertência ela é vedada pela lei. Mas ela é vedada dentro de um determinado limite. Por exemplo, você não pode receber uma nova sanção de advertência, que é a mais branda de todas as sanções. Mas em que situação? Quando ficar comprovado que houve o julgamento do processo administrativo em que você tinha recebido a sanção de advertência. Então, para que seja vedada você receber uma nova advertência, é preciso que tenha acontecido, então, um julgamento de uma outra penalidade. Tá bom? Aí, se você já passou por esse julgamento e você cometer uma nova infração nesse período de 3 anos, de fato, você não terá direito mais a essa sanção branda e leve, que é a simples advertência. Um outro tipo de sanção, e que, na verdade, é o grande questionamento hoje, é a celeuma maior trazida pelo Decreto 654, diz respeito ao montante das multas a serem aplicadas ao infrator ambiental. O infrator ambiental hoje, ele pode sofrer multas de R$ 40 até 50 milhões de reais. Na maior parte das infrações, eu diria que numa quantidade significativa de infrações previstas no Decreto 654, as penas são de R$ 10 mil. Então, para qualquer pessoa, mesmo as pessoas mais abastadas, pagar R$ 10 mil de uma multa por infração ambiental pode ter um impacto bastante significativo. É bom, então, estar atento a essas questões ambientais para que você aprenda a se proteger, aprenda, na verdade, a proteger o meio ambiente, a proteger a si próprio. Não é? Com relação à multa diária, por exemplo, é bom que você tenha em mente qual é o critério para a fixação do valor dessa multa. Essa multa ela tem que ter um critério objetivo para a fixação do valor dessa multa. Por que uma multa de R$ 40 e outra de 50 milhões? Com base em que se estabelece o valor dessa multa? Cada caso é um caso e nós vamos ver, no segundo momento, quando estivermos analisando as infrações em espécie, nós vamos ter a oportunidade de verificar a largueza do caminho que pode ser percorrido pelo agente autuante na hora de fixar qual é o valor dessa multa. No caso específico, a própria lei prevê que ela deve usar como critério objetivo determinadas medidas em relação ao bem que foi apreendido ou ao bem que sofreu o dano ambiental. Por exemplo, será utilizado como base para o cálculo do valor da multa o hectare, o metro cúbico, por exemplo. O sujeito desmata árvores imensas, né? Vai para a Amazônia e faz corte raso de árvores assim que estão lá há algumas centenas de anos. O metro cúbico daquela madeira é passível de valoração. É possível você avaliar qual o valor dessa madeira no mercado. Então, pega-se o metro cúbico dessa madeira, faz esse cotejamento com o valor que seria o valor do metro cúbico dessa madeira, e este vai ser a base, o fundamento para a fixação da pena de multa. Mas esse também não é o único, né? A pena de multa pode ser estabelecida em relação a hectare, pode ser estabelecida em quilograma, pode ser estabelecida, por exemplo, em metro quadrado, pode ser estabelecida em dúzia. O valor da multa terá sempre este vínculo com o valor do bem ambiental envolvido na infração. Então, ali que vai estipular, na verdade, qual é o valor. Então, a própria lei diz, por exemplo, R$ 200 por espécie, cada espécie silvestre que for apreendida. Mas ele estabelece uma primeira multa que pode ser de R$ 1.000 até R$ 100.000. Como é que você vai estabelecer isso? São os critérios objetivos. Finalmente vieram esses critérios objetivos para dentro de uma norma, o decreto especificamente 6514. Afora isso, o valor dessa multa vai ser corrigido periodicamente. Você tem algumas formas para se beneficiar no pagamento dessa multa. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas se você não pagar naquele prazo, e para, inclusive, gozar do desconto que é concedido, quando você anui de imediato ao pagamento da multa, a multa vai se consolidando no tempo e ela vai sofrendo correção monetária e juros. Então, ao final do processo, se você tinha uma multa que originariamente era de 50 milhões de reais, ela pode se transformar numa coisa muito mais desagradável ao final de um processo administrativo, porque ela vai sofrer justamente esses ajustes, essas correções. Ela vai receber tanto a correção, o índice também que vai ser vinculado a essa multa e tudo mais.
Então, também é bom estar atento a essa questão. E essa é a multa diária, essa que nós tratamos agora há pouco. Por que se aplica a multa diária? Quando é que uma infração está sujeita à aplicação de multa diária? Aquela infração ambiental que se protrai no tempo. A infração ambiental que ela começa a acontecer hoje, mas ela vem acontecendo todos os dias. Essa, inclusive, é a multa muito mais grave. É uma multa que vai ser imposta de uma forma bem mais severa, porque por dia ela tem um valor. Então, a própria lei especifica, dizendo, olha, a multa diária, ela só será aplicável aos eventos danosos que se protraírem no tempo. E aí começa a contar o prazo, por exemplo, a partir da data em que você sofrer o primeiro auto, aquele é o prazo a quo para contar o primeiro dia da multa. Existem mecanismos para você suspender a cobrança dessa multa diária. Quer ver? Existe, por exemplo, a possibilidade de você cessar a cobrança da multa diária. Como é que você faz para cessar a cobrança da multa diária? Acabou de sair o fiscal ambiental, lavrou o auto e me impôs uma sanção de multa diária. Como é que eu faço para cessar, para fazer findar a cobrança dessa multa diária, o cálculo dessa multa diária? É preciso que eu apresente ao órgão ambiental os documentos que comprovem a regularização da situação, aquele dano que eu causei. Então, só vai cessar, parar a cobrança da multa diária quando eu comprovar que eu acabei, não existe mais aquele dano que se protraía no tempo. Tem também a possibilidade de restabelecimento dessa multa diária. Qual é a possibilidade de restabelecimento? Bem, você conseguiu a cessação, você estava recebendo a sanção diariamente e agora você conseguiu o benefício de cessar. Você foi até o órgão autuante, apresentou o seu projeto e, ao apresentar o seu projeto, você comprovou que tinha feito cessar o dano. Só que se você não regularizar em definitivo aquela situação, você pode voltar a receber a sujeição, né, a sofrer novas multas. E aí vai ter um problema. O que vai acontecer com você é que você, por exemplo, foi lá e comprovou no órgão que você tinha parado de cometer aquela infração no dia 1º de junho de 2009. Só que mais à frente, você numa nova fiscalização, fica comprovado que, na verdade, você não regularizou de fato, não de forma definitiva, não de forma satisfatória. A multa que havia sido suspensa, que havia cessado de cobrar, né, ela vai voltar, ela vai ser restabelecida e agora a partir da data em que ela cessou de ser lançada contra você. Então é como se você nunca tivesse obtido o benefício da cessação da imposição da pena de multa diária. É preciso, então, estar atento, porque não é só você restabelecer, não. É preciso manter aquela situação de restabelecimento da ordem em relação ao dano ambiental. Quando é que se encerra a contagem da multa diária? Hoje eu quero que pare de contar a multa diária. Não só a cessação, mas a própria contagem da multa diária. Como é que eu faço isso? Se eu assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental. Eu assino um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso. Eu me comprometo a reparar aquele bem, eu me comprometo a não causar mais aquele tipo de dano e, a partir deste compromisso que eu assumo, eu consigo encerrar a contagem. Mas isso também só será definitivo em relação a uma perpetuação daquela situação. Quer dizer, eu tenho que garantir que a infração que eu cometi não acontecerá novamente ou que pelo menos o dano foi restaurado. Se você sofreu hoje uma multa e mais à frente você torna a sofrer uma outra lavratura de auto, você comete uma outra infração. Hoje, por disposição expressa do decreto 6514, você está sujeito a um instituto que a gente chama de reincidência. Apesar de não haver a previsão expressa com esse termo dentro da lei, mas funciona como a reincidência na esfera penal, inclusive. Como é que funciona essa questão da reincidência? O que a gente vai analisar? A primeira coisa, você sofreu uma sanção de multa em 2007. E agora, em 2009, você cometeu uma nova infração e você está sujeito novamente à pena de multa, à infração de multa. O que esse decreto diz? Diz que diz que será juntado aos autos
do julgamento dessa nova multa, aquela multa, a imposição da multa anterior, vai comprovar se a sua reincidência é específica ou se a sua reincidência é distinta. O que quer dizer isso? Você cometeu o mesmo crime que você tinha cometido anteriormente? Se for o mesmo crime, chama-se reincidência específica. E se a reincidência é específica, diz a lei que a multa que você vai receber agora, desta nova infração, vai ser multiplicado por 3. E que você não pode receber este benefício nos próximos 5 anos. É bastante gravoso, não é? O que é a reincidência não específica? É quando você comete uma nova infração, mas não é do mesmo tipo que você tinha cometido da vez anterior. Então, na vez anterior, você tinha, por exemplo, contaminado um recurso hídrico, um curso de água. E agora você tornou a contaminar o curso de água. Epa, se você tornou a contaminar, a incidência da multa será em triplo. Se agora você cometeu uma outra infração, naquela primeira vez você tinha contaminado recursos hídricos, agora você fez o desmatamento de uma área de preservação permanente. Opa, são infrações distintas. E por serem infrações distintas, você já não vai ser apenado com uma multa em 3 vezes o valor da multa, mas você será apenado com a aplicação da multa, a nova multa, em dobro. Tem alguns requisitos para que você sofra essa majoração. Que requisitos são esses? É que nos autos do processo administrativo, que você estiver respondendo agora, por esta nova multa, e não a multa anterior, tá? É esta nova multa. É preciso que seja juntada aos autos desta nova infração uma cópia do auto de infração anterior, assim como uma cópia do julgamento que confirmou a pena de multa. Então, se tiver isso no bojo dos autos desta nova infração, já preencheu um dos requisitos. E o próximo requisito é que antes do julgamento desta nova multa, é preciso verificar a confirmação desse julgamento anterior, é preciso que esteja comprovado o julgamento anterior e que, além de tudo, você seja notificado da imposição deste agravamento da multa. Então, verificado que você está numa reincidência específica, ou que você está numa reincidência inespecífica, juntado no bojo dos autos do procedimento administrativo, a cópia do auto de lavratura da multa anterior e do julgamento final dizendo que você de fato foi condenado àquela multa, ele vai agravar a sua pena, o agente julgador vai agravar a sua pena, e imediatamente vai abrir vista para que você se manifeste no prazo de 10 dias, e havendo ou não manifestação no prazo de 10 dias, ele pode julgar esse novo processo e aplicar o agravamento dessa pena. Tudo bem? Então, é assim que funciona com relação à reincidência em matéria de multa por infração ambiental. Fora isso, há uma questão que é interessante, que é da prevalência da multa aplicada pelo órgão imediatamente vinculado àquele bem onde foi cometida a infração ambiental. Por exemplo, você comete essa infração no Distrito Federal e o GDF aplica a pena de multa ao infrator. A pena de multa aplicada pelo GDF afasta a mesma pena de multa imposta pelo órgão federal. Então, ele deve também fazer uma coisa para ter direito a isso, né? Ele deve fazer o imediato pagamento dessa multa imposta pelo GDF. E só o efetivo pagamento dessa multa imposta pelo GDF é que vai afastar essa multa imposta pela União, pelo órgão federal. Tá bom? Então, é preciso preencher alguns requisitos. Se você vai pagar a multa de imediato, pague a multa do GDF, né, daquele agente que está mais próximo, para afastar a multa, a incidência da multa do órgão federal. Mas você só tem direito ao afastamento dessa incidência da multa do órgão federal se você fizer o efetivo pagamento da multa imposta pelo GDF. Aqui é bom a gente abrir um parêntese, porque tem uma pergunta a respeito da destinação dessas multas, e eu gostaria de chamar a pergunta externa. Não é? Essa pergunta foi feita por uma pessoa fora do estúdio. Por favor. Meu nome é Maria das Graças, eu queria saber para onde vai o dinheiro das multas por infração ambiental. Bem, essa é uma dúvida
sempre frequente. Quem paga a multa, e essas multas realmente exorbitantes, 50 milhões de reais, quer saber para onde que vai todo esse dinheiro dessas multas? O que vai ser feito com esse dinheiro? A previsão legal é de que 20% das multas por infração ambiental serão destinadas a um Fundo Nacional do Meio Ambiente. Mas a lei só se refere a esses 20% que vão para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Os outros 80% do valor da multa arrecadada, do montante das multas arrecadadas, serão utilizadas nos próprios programas implementados pelos órgãos ambientais, para fomentar justamente essa atividade de fiscalização, a própria atividade do órgão ambiental. Então, essa é uma questão interessante, seria bom a gente deixar claro qual é a destinação, né? Existe um Fundo Nacional do Meio Ambiente, esse fundo se destina a fomentar outras ações que são de natureza de preservação ambiental. Por fim, é bom que a gente esteja antenados para uma outra questão, as aplicações das demais sanções. Independente de você receber ou não a pena de multa ou a pena de advertência, você também está sujeito à aplicação de todas aquelas outras sanções previstas no artigo 3º do 6514. Por exemplo, você está sujeito à destruição e inutilização de produtos, suspensão da venda, aquelas que a gente se referiu agora há pouco com relação ao artigo 3º. E uma das sanções que tem causado bastante temor nos infratores diz respeito ao embargo de obra e atividade. Aqui em Brasília, nós temos uma peculiaridade, eu desconfio que isso deve acontecer em várias outras regiões do país também. A pessoa constrói, por exemplo, numa área irregular, uma área não passível de regularização pelo órgão local, constrói uma casa fabulosa, 3 andares, uma casa linda, tem 20 anos que ela tem essa casa nesse local. E, de repente, chega a fiscalização nesse local e embarga a obra. Mas ela não faz só isso, não. Ela embarga a obra e, além de tudo, aplica uma sanção impondo ao infrator, aquela pessoa que está com aquela obra edificada naquele local de proteção ambiental, de especial proteção ambiental, a demolição da sua casa de 3 andares. No judiciário, nós temos um posicionamento que vem se consolidando, que vem demonstrando que realmente veio para ficar. Hoje o judiciário entende, na sua grande maioria, que a pessoa que edificou numa área, por exemplo, uma APP, uma área de proteção permanente, edificou numa área de fragilidade de recursos hídricos, à beira de um córrego, por exemplo. Essa pessoa que construiu neste local sem a autorização anterior dos órgãos competentes, ela está passível, sim, de ver a sua casa de 3 andares demolida. Ela vai sofrer a advertência para que ela restaure a situação em si e, de imediato, a obra dela vai ser embargada se ela estiver fazendo qualquer reforma ou coisa semelhante. Se ela ainda estiver em algum tipo de construção, ela pode sofrer esse embargo. E não só sofrer esse embargo, mas, num segundo momento, ela pode, inclusive, sofrer a sanção de demolição, ser obrigada. E se ela sofrer essa sanção de demolição, tem toda uma consequência, inclusive, para o bolso dela, que a gente vai ver no segundo momento. Agora, é bom a gente analisar como é que se dá esse embargo. O embargo não se dá de uma forma aleatória em qualquer região onde esteja inserido o que vai ser embargado, o prédio que vai ser embargado. Eu tenho uma chácara, e nesta chácara eu, por exemplo, invento de montar uma pocilga. Eu estou dentro de uma área de preservação de mananciais. Eu não posso criar porcos de forma irregular, sem a autorização dos órgãos competentes, numa área que é de proteção de mananciais. Então, o órgão fiscalizador vai chegar, o agente autuante vai chegar nesta chácara e vai fazer o embargo deste local. E ele vai fazer o embargo especificamente do local onde estiver acontecendo o dano ambiental. Não de toda a propriedade, mas especificamente do local onde está ocorrendo o dano ambiental. É assim que funciona a questão dos embargos em matéria ambiental. Fora isso, não é permitido fazer nas outras áreas. É onde está acontecendo o embargo ambiental. Para que você tenha direito à cessação, à suspensão do embargo, é preciso que você alcance uma decisão da autoridade ambiental logo após você ter apresentado a documentação comprovando que você regularizou a obra ou a atividade. Se você não conseguir comprovar isso, o embargo permanece, enquanto você não conseguir regularizar a situação considerada infração ambiental. Mas tem situações, por exemplo, em que o embargo não vai acontecer. Olha só, se a área que está sofrendo o embargo é uma área irregularmente desmatada ou queimada, mas também ela é uma atividade de subsistência de uma pequena família, aí não haverá o embargo.
mas somente naquela área específica que diga respeito única e exclusivamente à subsistência de uma família. Tá? Todo o restante da área está sujeita aos embargos, sim. Outra questão que a gente tem que estar atento é que quando se tratar de autorização, houve uma autorização e você extrapolou os limites daquela autorização, o embargo se dará em relação a essa extrapolação e não em relação a toda a área que está havendo a irregularidade, né? O embargo não será sobre toda a área desmatada, mas sim naquela área que ultrapassou os limites conferidos e autorizados pelo órgão ambiental competente. O descumprimento de um embargo, você sofreu um embargo, e você deixa de cumprir aquele embargo total ou parcialmente. Então, você continua exercendo algumas atividades que são proibidas por aquele embargo. Embargou, você não pode fazer nenhuma daquelas atividades consideradas prejudiciais ao meio ambiente. Se você fizer isso, o descumprimento de um embargo, ainda que parcial, pode acarretar para você multa de até 10 milhões de reais. Afora sofrer um embargo, você vai sofrer também uma multa que pode chegar até 10 milhões de reais. Mas como é que se dá isso? Como é que acontece, né? Afora você sofrer um embargo e sofrer a aplicação da multa, o certo é que você vai sofrer outras sanções cumulativas. Por exemplo, você pode ter de imediato suspensa a sua atividade, você pode ter de imediato a suspensão da venda dos produtos ou subprodutos daquela atividade que estava embargada e que você descumpriu, você pode ter o cancelamento dos registros para o seu funcionamento, se você tinha registros para o funcionamento e só estava extrapolando o limite daquele registro. Então, as sanções, elas vêm crescendo, elas vão se tornando cada vez mais severas. Por fim, se você, além de ter sofrido um embargo, você está numa situação que prevê a aplicação da pena de demolição, você tem algumas situações que lhe estão garantidas pelo decreto 6514. Por exemplo, é garantido o contraditório e a ampla defesa. Como é que vai se dar o contraditório e a ampla defesa? É que se o fiscal, o autuante, chegar no local e verificar que você causou uma infração ambiental naquele local passível de demolição, a primeira coisa que ele vai fazer é lavrar um auto dizendo que você está em desacordo e esses limites são objetivos. Hoje o decreto 6514 diz que o agente autuante deve fazer isso de forma objetiva, dizer exatamente o enquadramento legal e quais são as razões para que ele esteja te impondo uma pena tão severa que é a pena de demolição. E se você não estiver atendendo as condicionantes da legislação legal, por exemplo, é proibido construir à margem de córregos. É proibido construir em determinadas áreas consideradas frágeis, vulneráveis do ponto de vista ambiental. Se você não tem a licença, como é que você vai construir naquele local? Então, tenham bastante lucidez com relação a isso, porque a chance de ter a sua obra demolida é bastante grande. Qual é a situação em que a área vai ser efetivamente demolida? Quando é que isso vai acontecer? Todas as vezes que você tiver uma obra ou atividade que não esteja sendo habitada e que esteja sendo utilizada diretamente no cometimento da infração ambiental, é certa a pena de demolição. Até porque não tem ninguém morando ali, não há que se alegar nenhum tipo de defesa. E pior ainda é se aquela obra ou atividade estiver causando iminente risco de agravamento do dano ambiental ou ainda se ela acarretar graves danos à saúde humana. Aí é certeza que você vai sofrer a pena de demolição. Mas também há uma brecha legal dizendo a respeito da vedação da pena de demolição. Quando que não haverá demolição da sua obra, da sua atividade? Quando um laudo técnico, não haverá essa demolição, quando um laudo técnico comprovar que houve o desfazimento dos piores impactos ambientais que você tinha causado, ou seja, o seu dano diminuiu em função de determinadas ações que você tomou. Mas, afora isso, será imposto a você uma série de medidas tendentes à cessação e mitigação do dano. Então, nesses casos específicos, haverá pelo menos uma suspensão da demolição imediata. Tá bom? Tudo bem? Bem, o prazo para demolição, depois que você recebeu a autuação, você tem um prazo
para promover a demolição. E essa demolição correrá sempre às custas do infrator. É o infrator quem tem que fomentar, quem tem que viabilizar os custos dessa demolição. Como é que ele faz isso? Ou ele se antecipa e vai até o órgão ambiental e deposita esse dinheiro para custear essas despesas de demolição, ou ele mesmo promove essa demolição. São alternativas que se dá à pessoa que está sujeita à pena de demolição. Fora isso também, essa é uma das penas mais severas, mas existe uma outra modalidade de sanções a serem aplicadas que dizem respeito às sanções restritivas de direitos. A gente até já tocou nesse assunto, mas, por exemplo, uma típica sanção restritiva de direito é a suspensão do registro, da licença ou da autorização, é o cancelamento do registro, é a perda de incentivos fiscais, é a perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento. Isso hoje está se tornando um problema sério no Brasil, porque muitas empresas que dependem de linhas de crédito de bancos estaduais estão encontrando as portas fechadas. Não têm tido acesso a essas linhas de crédito justamente porque estão respondendo a processos administrativos por sanções, por infrações ambientais. Essas todas, a suspensão, o cancelamento, a perda ou restrição, são penas restritivas que podem ser aplicadas por até 1 ano. Mas tem uma ainda que é mais grave, que pode ser aplicada por até 3 anos, que é a sanção de proibir o infrator de contratar com a administração. Então, ele não pode participar de licitações, por exemplo. Outra coisa que é interessante com relação a essas sanções são os prazos prescricionais. Por exemplo, diz a lei que prescreve em 5 anos o direito da administração do órgão ambiental a apurar a prática de infrações ambientais. A partir de que data vai começar a contar esse prazo? A partir da data da prática do ato e, no caso de infração permanente ou continuada, da data da cessação da infração continuada. Esses prazos, considera-se iniciada a contagem do prazo a partir da lavratura do auto e são prazos que podem se estender, o infrator pode se beneficiar em determinadas situações. Por exemplo, se o processo administrativo estiver paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou de despacho, incide a prescrição, que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. E aí os autos serão arquivados. Também, quando a infração ambiental constituir crime ambiental, aí você já não tem mais essa prescrição regulada pelo prazo de 5 anos. A prescrição vai se regular pela prescrição penal, de acordo com a pena prevista para o crime. Por exemplo, um crime cuja pena de 1 ano, ele prescreve num dado período que está previsto no Código Penal. Então, ele não tem mais o direito dessa prescrição de 5 anos, e aí a prescrição dele vai se dar pela prescrição do crime. Ele vai ser autuado, então, nas duas frentes. Ele vai receber uma sanção administrativa e vai receber também uma penalidade, uma sentença condenatória na área criminal. Aí, a prescrição se regula pelo tempo previsto da sanção penal. É bom também que se diga que, ainda que esteja prescrita a pretensão punitiva na esfera administrativa, isso não afasta do infrator a obrigação de reparar o dano que ele causou. Independente de culpa, independente de ter ou não cumprido todas as sanções que foram impostas, de ter pago a multa, não importa, ainda assim fica obrigado a reparar, a retornar aquele bem ao status quo ante. Nós temos ainda, e por último, para tratar, que são as causas de interrupção do prazo de prescrição, e aí a lei determina o seguinte, diz que se interrompe a prescrição, ou seja, a contagem do prazo para a prescrição, em algumas situações, em 3 situações específicas. Ela diz que interrompe pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital. E aí a lei diz que também é possível interromper a contagem do prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato. E a própria lei diz o que é esse ato inequívoco. O ato inequívoco da administração é aquele que implica na instrução do processo. Então, qualquer ato dentro do processo que diga respeito à instrução do próprio processo interrompe o prazo prescricional. E, por fim, diz que interrompe a prescrição uma decisão condenatória recorrível.
Então, você entrou com a sua defesa perante o órgão autuante, o órgão que te autuou de imediato, ele mantém a sanção, você recorre para o próximo órgão, que é o IBAMA, hoje nós temos 3 esferas. Essa sanção que foi aplicada, essa condenação que foi aplicada no primeiro órgão, interrompeu o prazo prescricional, ele começa a contar de novo, e aí vamos ver se o IBAMA vai paralisar esse processo por 3 meses, por 3 anos. Se isso acontecer, daí incide a prescrição, caso contrário, ela volta para 5 anos, e por fim, quando vier a última decisão do IBAMA, interrompe de novo o prazo prescricional e começa a contar para ver se a prescrição vai incidir no julgamento perante o CONAMA. Isso era o que nós tínhamos para trazer para vocês a respeito das sanções por infrações administrativas. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos que são fundamentais, principalmente com relação às sanções de multas. São sanções bastante graves. Quando nós virmos as infrações em espécie, vocês vão ter a oportunidade de ver que os valores são valores realmente impressionantes. Bem, eu gostaria de chamar a pergunta aqui de um aluno que está no estúdio. Tem uma questão e eu gostaria de passar a palavra para esse aluno, para ele fazer a pergunta. Por favor. Olá, meu nome é José Flávio. Como eu faço para regularizar a situação se não tem dinheiro nem patrimônio para pagar as multas por infração ambiental? Bem, na verdade você vai ter algum problema. Se você não tem dinheiro e se você não tem patrimônio, você vai ter que comprovar efetivamente essa sua situação. Você vai ter que comprovar que, de fato, você não tem dinheiro e que você não tem patrimônio. Por quê? Porque essa multa, ela vai para a dívida ativa. Ela vai ser cobrada, ela não vai ficar lá inscrito. Ela vai para esse tipo de cobrança que é feita pelos órgãos ambientais e você vai ficar com o seu nome inscrito na dívida ativa. Então, de fato, o melhor que você pode fazer, se não tem dinheiro e se não tem patrimônio para pagar a multa por infração ambiental, é cumprir todos os requisitos que o órgão ambiental exigiu para diminuir, para ver se você consegue, inclusive, um outro tipo, né, a modificação dessa multa, a conversão dessa multa, por exemplo, em prestação de serviço à comunidade. Essa é uma previsão legal que tem no decreto 6514. Você pode pedir, comprovando que você não tem dinheiro e não tem patrimônio, você pode pedir a conversão dessa multa em prestação de serviços à comunidade. E aí vai ter um julgamento a respeito, vai ser deferido ou não, mas é uma possibilidade que está prevista na lei. Do contrário, é realmente dívida ativa e você vai ter problemas, justamente por isso, né, por constar de um cadastro chamado CADIM. Não é uma situação muito agradável. O ideal realmente é conseguir a conversão desta multa em uma modalidade de prestação de serviços à comunidade, assumir um termo de compromisso com o Ministério Público, que normalmente interfere nestes processos o tempo todo, fazendo os termos de ajuste de conduta e os termos de compromisso com o infrator do dano ambiental. Essa é a melhor recomendação que eu posso lhe dar a esse respeito. Bem, nesta aula especificamente, nós tratamos das sanções aplicáveis às infrações ambientais. Vimos as modalidades dessas sanções, que começa com a sanção de advertência, que é a mais branda, mais suave dessas sanções, e mas inclui algumas das sanções mais severas, como, por exemplo, o embargo e a demolição de obra. A demolição de obra, com certeza, é uma das mais severas, porque tem uma repercussão muito grande no patrimônio do infrator. Fora isso, nós vimos que há uma série de outras sanções que também existem, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605, as sanções restritivas de direitos. Existe aqui a sanção restritiva de direito, por exemplo, de proibição de contratação com o poder público, você não pode participar de licitações, você não pode trabalhar com o governo, e lá, por exemplo, na Lei 9605, esta sanção pode se estender por até 10 anos. O prazo aqui, no decreto 6514, não ficou estipulado qual o prazo de duração dessa proibição. Mas, enfim, é bom que a gente tenha em mente que as sanções administrativas começam de uma forma um tanto quanto branda, mas podem se tornar bastante severas, principalmente quando elas são acumuladas umas às outras. O normal é que isso, inclusive, aconteça, que você receba a pena de advertência, a pena de multa, a pena de suspensão de atividade, seja parcial, seja total, a pena de restrição de direitos, enfim, tudo vai depender do tipo de infração ambiental que você tenha cometido. Nós fizemos um apanhado dessas infrações, um levantamento geral da repercussão, principalmente dessas infrações, como é que é a defesa da pessoa que cometeu uma infração ambiental, os passos que ela deve recorrer,
A primeira coisa que ela deve fazer, na verdade, é recorrer na esfera mais imediata, perante o órgão autuante, depois ela terá direito a outras instâncias, mas nós teremos prazo para ver isso num segundo momento, numa última aula, a respeito do processo administrativo. É interessante divulgar para vocês agora o nosso e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, vocês podem nos contactar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever esta aula também, basta acessar a página www.tvjustiça.jus.br e fazer o download no link apropriado que tem lá. Na próxima aula, nós estaremos tratando das infrações ambientais em espécie. Trataremos mais especificamente das sanções, das infrações cometidas contra a fauna, contra a flora e das infrações de poluição ambiental. Você está convidado para estar conosco nessa próxima aula. Muito obrigada.